Olá, gente, tudo bom? Hoje é a nossa live da semana de aquecimento para a semana Master Doulas, que acontece na próxima semana, do dia 2 ao dia 25 de setembro, num canal privado para doulas. Mas hoje a gente está fazendo uma semaninha de aquecimento, contando a história de algumas doulas, que são minhas alunas do curso de aprofundamento Doula 2.0. E eu fiz um sorteio entre elas, então hoje a gente vai receber aqui a Gil Ramos. A Gil é doula de parto, mas ela atua muito forte nas questões de. Ela optar por esse caminho, além da doulagem do parto. Olá, gente, tudo bem? Vou fazer de novo uma introduçãozinha. As pessoas estão chegando agora. Hoje a nossa convidada para esse aquecimento da Semana Master Doulas é a Gil Ramos. A Gil, ela é doula de parto, mas ela tem um papel muito forte com a doula no luto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória dela, além de doula de parto, mas sobre doula de luto e que caminhos ela percorreu. E para quem não sabe, a Gil tem um módulo sobre luto perinatal e o papel das doulas no meu curso de aprofundamento para doulas. E ela acabou sendo uma das sorteadas como uma das alunas, que ela também faz o curso. Então vou convidar ela para participar aqui com a gente. Oi, Mari. Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Ui, meio escuro. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo bem por aí? Tudo bem. E aí? E aí? Obrigada por topar participar. Você se inscreveu para ser sorteada e foi. É. Aquelas que se inscrevem nos sorteios da vida e não sabem nem pra que era, mas foi. Não, e foi verdade, porque ela falou, eu me inscrevi, não sei nem o que é. Depois tá tudo certo. Ah, eu vi que era da Mari, eu falei, se é da Mari é coisa boa. Aí eu me inscrevi, mas enfim. Mas tá bom, tô Então, aqui. Eu nunca a ganho Gil nada, Mari. Eu nunca ganho nada. Eu é falei, tipo ah, eu. vamos se ver. Então tá, entendeu? Sabe? E aí, como disse a Tati, que a Tati foi no primeiro dia, quem tá assistindo tá achando que é marmota, mas não é verdade. A Gil foi sorteada mesmo entre as alunas. As alunas todas assistiram ao sorteio, Coitado. então não foi nada combinado. Sou eu. Gil, obrigada por topar vir aqui conversar com a gente, Obrigada a né? você, amor. Uma live até um pouco diferente das outras, né? Falar um pouco mais sobre o seu caminho como doula de luto, né? Esse caminho. Obviamente, ser doula de parto também é importante, mas eu acho que esse caminho seu é muito especial. E como a Na gente sempre verdade, fala, especial e negligenciado. é, na verdade, doula é importante pra tudo, né, Mari? É o que a gente Pra fala, tudo. né? É doula na gestação, é doula no parto, é no pós-parto, é no Em luto, todos os enfim, a momentos. vida. Gil, Mas fica à vontade, o espaço é seu, se apresenta. Pode contar um pouquinho da sua trajetória, né? Se quiser contar também de doula de parto, se quiser contar só mais a parte do luto, o espaço aqui é todo seu para você contar essa história pra gente. tá bom. Bom, eu sou a Gil, né? Eu tenho 38 anos e eu tenho 4 filhos. Eu sempre falo, né, dos meus 4 filhos. Uma é a Valentina, que tá aqui, que tem 5 anos.
e os outros três partiram, né? Eu tive dois abortos, uma perda neonato. E eu sou advogada de formação, mas eu acabei escolhendo o caminho do amor, eu brinco, né? Que eu sou doula e consultora de amamentação de coração, assim. Então, precisei passar por essas perdas para descobrir que a vida é muito curta e a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Sem dúvida. Então eu falo que isso meus filhos me ensinaram, assim, a ser menos racional, mais emocional, né? E não que eu tenha deixado de lado o direito, que é ele que ainda me sustenta, mas eu hoje o que eu faço com prazer mesmo é doular e ser, né, consultora, é estar com as mulheres por elas e para elas. É o que eu faço. E aí, nesse caminho de doulagem, eu tive a perda do Teodoro, foi meu último filho que nasceu. Conheci a Mari nessa jornada, né, Mari, num dos desesperos de descobrir uma restrição de crescimento bem severa do Teodoro, com 23 semanas, e uma sugestão de uma interrupção de gestação do médico, como se fosse fácil para uma mãe interromper uma gestação. E aí eu, num desespero, conheci a Mari, e a Mari me acolheu e, enfim, sempre se colocou à disposição para estar comigo. Mas aí, depois da perda do Teodoro, que nasceu com 28 semanas, super pequenininho, enfim, com várias questões, eu comecei a me perguntar quem acolhe essas mulheres, né? Porque eu ouvi muito na época de pessoas, de profissionais bem próximos a mim, que são da humanização. Eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com o luto. E aí eu comecei a me perguntar como que a gente não sabe lidar com isso, né? Se a gente Faz lida com parte a. da nossa vida como profissional. É, como que as doulas, principalmente as doulas, e eu Ó, sempre ó, bato ó, nessa ó. tecla. Aqui, ó. Canequinha da Gil, gente. E eu sempre bato nessa tecla, Gil, né? Mil e uma utilidades. E eu sempre bato nessa tecla, né? Como que a gente que lida com a vida o tempo todo, a gente não sabe lidar com a morte, com as perdas, como se isso não fosse acontecer em algum momento, né, da nossa carreira, assim, em algum momento da nossa vida como um todo. Então, assim, um belo dia, uma amiga próxima que é da área da humanização, que a Mari até conhece, ela falou pra mim, cara, eu não sei lidar com isso. E eu falei pra ela, desculpa, ela é muito minha amiga. E eu falei pra ela, desculpa, mas a gente não pode ter essa desculpa. A gente não sabe lidar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que aprender, a gente tem que ler, a gente tem que encarar essas mulheres, olhar nos olhos. E aí foi que veio a ideia do Instagram paralelo que fala sobre a morte dos meus filhos, né? Sobre a perda dos meus filhos, e fala sobre a Gil mãe, né? E não sobre a Gil doula. E esse Instagram me fez ver o quanto realmente essas mulheres são negligenciadas, assim, essa é a palavra. O quanto essas mães enlutadas, elas são largadas, assim, pelos profissionais da saúde como um todo, né, Mari? Não é só obstetra, não é só Não. doula, não é só enfermeira, enfim. A sociedade vira as costas, né? A sociedade obriga essas mulheres a omitirem a história delas, assim, nos obriga a omitir nossa história, né? Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Por mim e por cada uma delas, assim, que chegavam até mim e me contavam as histórias. E aí foi que eu comecei a traçar um caminho diferente de acolhimento dessas mulheres. E conheci nessa jornada algumas pessoas, né, que toparam estar comigo. E uma delas é a Fabiana, que é uma psicóloga voltada para o luto, né? Voltada para essa área do luto, que me acompanha nas rodas. E aí a gente começou a fazer rodas de apoio ao luto, rodas gratuitas, que agora estão sendo online, rodas de acolhimento. E nessa minha jornada eu tenho acompanhado mulheres que me procuravam com histórias bem tristes de perda
e que estão grávidas agora, sabe? Eu tô acompanhando uma que tá gestante Difícil, né? agora. Acompanhei uma que pariu agora lindamente em agosto e eu fui doula dela. Mas acompanho histórias tristes também, né, Mária? Sim, De mães que estão passando por um processo de aborto ou por uma perda neonatal. Então a gente tem tudo isso, assim, é um caminho muito difícil para a gente entender, né, que existe uma beleza mesmo no luto, menos na perda. Mas a gente precisa ser ouvida, existe. né? Eu já acompanhei várias também, presencialmente, né? Acompanhei mulheres com. A gente não gosta dessa palavra, e hoje a gente sempre conversa. Ela até sabe o É, que eu vou falar, mas, tipo, bebês que não são compatíveis com a vida depois do nascimento, né? Tem uma vida intraútero, mas depois que eles nascerem, eles não serão mais compatíveis, e por algum motivo, ou eles acabaram indo a óbito dentro do útero por outras complicações, ou que as mulheres decidiram interromper essas gestações com o pedido judicial, por motivos delas, ou mulheres que decidiram, mesmo sabendo disso, levar a gestação até o fim. O quanto é importante tornar esse ambiente um ambiente de respeito e de acolhimento a essas famílias para que isso seja um momento bonito, né? Um momento difícil, que ninguém gostaria de passar, mas que é possível sim, com amor e com delicadeza, ser um momento muito bonito para essas mulheres. E aí eu acho que um papel importante da doula nesse contexto todo, além de estudar e saber como agir, o que falar, como estar presente nessa sala de parto, é elas terem uma. A Nath falando que meu áudio está super baixo. Vou falar um pouco mais alto. Porque eu não, já tentei usar pra mim fone, tá gente, e não normal. funcionou. O quanto é importante as doulas também terem a sua rede de apoio para Sim. conseguirem viver esse momento. Então, eu queria que você me contasse se você tem uma rede de apoio mais específica para isso, Uhum. né? E como é que você lida com essas situações, tendo passado por isso também, Gil? Porque isso deve ser gatilhos bem importantes para você. Então, cara, essa é uma pergunta que muita gente me fala, né? Quando alguém me chama pra falar em live ou quando alguém conversa comigo, fala, Gil, mas como que é pra você, sabe? Porque a maioria das mulheres que me procuram falam, cara, eu não consigo, minha vizinha tá grávida e eu não consigo olhar pra minha vizinha, sabe? Assim, vem essa sensação. E fulana teve um bebezinho e eu não consigo pegar esse bebê, sabe, Mari? E é muito comum mesmo, né? A maioria das mulheres sente isso e eu acho assim que é comum, é normal e essas mulheres têm que se autoacolher, sabe? Se respeitar. Mas isso não acontece comigo, assim, não é uma coisa que acontece comigo. Eu sou completamente o oposto, assim. Eu preciso estar perto das mulheres que estão gestando, eu preciso pegar um bebezinho e assim, por incrível que pareça, e de verdade, eu não olho para aquele bebê e penso, nossa, poderia ser o Teodoro ali, sabe? Poderia ser o meu filho. Uhum. Eu penso assim, nossa, que oportunidade que meus filhos me deram de estar aqui, sabe? Por eles que eu tô aqui também. Então, É uma assim, cura para é você, na muito verdade. louco, é uma cura, é uma cura. Quando eu fico um tempo sem estar num parto, assim, pra mim é como se fosse, meu, eu preciso estar com uma mulher, eu preciso estar com um bebê. É uma cura. Então, assim, eu não tenho esse sentimento de tristeza, de raiva, né? Enfim, né? Esses sentimentos que são naturais, de verdade são Sim, naturais, eu entendo. Mas pra mim eu preciso, assim, já aconteceram algumas histórias, né, comigo em relação a isso, que eu falo, cara, meus filhos estavam ali mesmo e era pra eu estar aqui, sabe? Uma das histórias foi uma gestante muito querida, por conta dessa pandemia, a gente ficou afastado um tempão, né, Mari, dos partos, algumas sim. doulas optaram por ficar, e eu me afastei em março e acompanhei virtualmente maio, junho, abril, maio, junho, e quando entrou em junho, eu falei, nossa, eu tenho uma gestante muito querida, eu preciso estar com ela, eu quero estar com ela. A gente cria muito vínculo, né, com algumas gestantes, com Sim. todas, mas algumas mais. E eu falei, não, eu vou voltar. E esse parto estava previsto pro dia, se eu não me engano, era dia 21 de junho, no CEPACO, que você sabe que o Teodoro nasceu e faleceu lá. E aí eu falei, meu, tudo bem, vai ser a primeira vez que eu vou voltar lá. E eu jurei nunca mais voltar, né? E eu não tinha acompanhado o parto lá depois que ele faleceu. Eu falei, cara, eu vou voltar. Aí
Assim, foi dia 21 de junho. Mari, ele nasceu, o bebê nasceu no dia 3 de julho, que foi o dia que o Teodoro morreu. No A gente CEPAC. tava conversando no Whats, lembra? No CEPAC. Foi. Falei, cara, eu não acredito que esse bebê vai nascer no dia que meu filho partiu no mesmo hospital. E aí, assim, o meu marido ficou super preocupado de eu ir, mas Eu eu fui com uma também. alegria, cara, eu fui com uma alegria, com uma E eu te felicidade. perguntei, lembra? Eu falei, como é que você tá Como é com que vai essa notícia ser pra do bebê? Como é que você, você tá? né? E aí, quando ele nasceu, eu falei, nossa, sabe? É meu filho me dando um recado, tipo, mãe, tá tudo bem, né? E foi lindo pra mim. Em nenhum momento foi um gatilho, sabe? Eu voltei pra casa num dia que pra mim seria uma data bem triste, né? Bem triste Sim. mesmo. Pra mim foi uma data muito, muito leve por ter visto esse bebê nascer de É um parto super uma natural. ressignificação da data também, né? Acaba Total, que. total. Então, assim, a rede de apoio que eu tenho, mas eu acho assim que, na verdade, a rede de apoio, tudo que eu faço para me manter equilibrada é o que Porque não toda são doula tem que flores, isso é fazer, importante, né? né? É o que toda doula Não tem é que tudo fazer. flores. Não, né? A gente tem momentos difíceis também enquanto doula, né? Enquanto mulher, enfim, enquanto ser Sim. humano. Então, o que eu faço é o que eu acho que todo mundo tem que fazer, independente da história, né? É terapia, a gente tá, né, Maria, aromaterapia, que eu amo, sou Aromaterapia. apaixonada, que faz A parte da Nath tá minha assistindo a vida. live. A Nath tá aí? Então, Tá. aromaterapia, eu sou apaixonada, enfim. Eu me permito tirar um tempo para mim, que nem setembro, né? Eu me permiti dar uma pausa, porque para mim foi muito corrido esses últimos meses. Mas a gente sabe também que é uma vida muito viciante, né, Mari? A gente vicia nisso, de estar, né, com essas mulheres. Então eu tomo esse cuidado, assim, principalmente nos momentos mais tensos, que nem quando eu vou acompanhar uma mulher num processo de aborto ou num processo de perda, né? Neonatal, a gente sabe que a gente tem que ter uma força a mais para Sim. poder olhar nos olhos daquela mulher, porque foi uma coisa que eu senti falta, sabe? As pessoas não olhavam nos meus olhos, né? As pessoas querem, elas falam com você, põem a mão em você e parece que tem medo de olhar nos olhos. Então a gente tem que estar muito bem preparada para olhar nos olhos, né? Ui, ó, Opa, caiu aí ou não? Deu certo? Caiu aqui. deu. Para Tá tudo olhar nos bem. olhos dessas mulheres. Tá tudo bem. Para olhar Tudo nos bem. olhos dessas mulheres, sabe? Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa ter esse autocuidado mesmo, assim. Tá. Pensando nesse teu caminho, Gil, o que desculpa, os cursos de formação de doulas, quase nenhum fala dessas questões do luto, né? E você deu um módulo no curso do Gama agora, né? E você sentiu assim das doulas, que acho que pouca gente pensa tanto nisso quando se forma, né? É, você pensou que você pode estar presente num parto que está tudo bem e o bebê acaba indo a óbito, né? Queria saber, ou que você está acompanhando uma gestante que acaba tendo uma perda no final da gestação, ou um bebê que a gente sabe que não vai ter uma vida extrauterina. Como é que você sentiu dessas doulas novas, a reação delas com relação a isso? Assim, e se você acha que esses pontos podem fazer com que as mulheres acabem desistindo de doular? Eu sinto que é muito pesado, né? Foi, como você Sim. falou, o Gama foi a primeira vez que ele teve esse módulo no curso de formação de E Douglas. eu não sei se algum outro tem. Então, eu acho que uma doula do 2.0 chegou a comentar, né, que no curso dela teve alguma coisa. Não sei se você viu, acho que foi no nosso grupo do 2.0. Mas pode ser. Também não sei se nenhum outro tem, mas assim, foi no curso da Mari, no Doulas 2.0, eu falo, na verdade, como agiu, né? Eu falo mais como mãe ali, né? E nesse curso do Doula foi mais como profissional mesmo, como quem começou a acompanhar essas mulheres. Eu senti que elas ficaram muito aflitas, assim, com o tema, né? Que elas estavam muito Sim. curiosas. E algumas delas me procuraram depois para falar que tinham perdido, né? Que haviam tido perdas também. E que sentiram essa falta de acolhimento, essa falta de cuidado, e que elas esperavam conseguir ter esse cuidado se acontecesse com elas uma situação dessa.
Mas a maioria dos feedbacks que a gente teve, além do final da aula, todo mundo tá chorando, né? Porque Sim. foram 2 horas de aula e todo mundo começou a chorar. Os dos feedbacks que a gente teve foi exatamente: eu não sei como vai ser se acontecer isso comigo. Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha parado para pensar. Porque a gente sabe, Mari, a maioria das doulas que a gente conhece ou que estão aqui vendo a gente não pensa nisso quando a gente faz o curso, né? A gente pensa Você na parte sabe? bonita, né, cara? Que vai nascer um Sim. bebê, que máximo, né? A gente não pensa, putz, e se acontecer? E isso é tão comum, Não, é, muito. né? É Muito. muito comum, Mari. Tanto que quando E eu conversei com o Vando que eu queria ser doula, a primeira coisa que ele me perguntou foi isso. Ele falou, e quando acontecer alguma coisa de errado? Quando não sair do jeito que É, você espera? Quando quando não saiu. a equipe perdeu um bebê ou perdeu uma mãe? Como que Uhum, você vai lidar com essa situação? E eu tenho uma visão, eu como Mariana e eu como profissional também, eu tenho uma visão bem diferente da morte, né? Então, me ajuda muito é, a lidar com esses eu sei. desfechos. Uhum. Tanto que eu fico relativamente bem, inclusive, né? Porque eu sei que essa mulher também, apesar da dificuldade, foi muito bem acolhida. E eu estudei e eu li muito sobre o assunto. E sempre que tenho a oportunidade, leio mais, estudo mais e compro livro Uhum. e vou por esse caminho, porque a gente tem que se preparar. Aí faz Porque total vai acontecer. diferença, né? Faz Vai total diferença uma acontecer. equipe que tá Total preparada. diferença. Vai acontecer. Vai acontecer. Não É, adianta. não tem como escapar, não tem como fugir disso. Uma hora vai Não acontecer, tem. né? Porque Tem assim, gente que mesmo que não seja na aquele época que óbito aconteceu neonatal, né? comigo, você sabe bem, na época que aconteceu comigo, tudo. Eu conversei com alguns obstetras porque eu ficava muito indignada de pensar, Mari, da humanização no nascimento, né? Essa onda de humanização, vamos ter um parto lindo, maravilhoso, vamos postar no Instagram mulheres lindas parindo naturalmente. Mas, ó, se for cesárea, não vamos postar, porque, né, tem que ser. Então, eu comecei a pegar com esse negócio de humanização de merchandising, né? E conversei com Sim, alguns obstetras na época, inclusive, e falava para eles: vocês não estão preparados para isso, cara. Vocês têm que estudar, vocês têm que se preparar melhor. Onde já se viu por não favor. ter uma roda de apoio ao luto? Tem roda de gestante, tem roda para Tem introdução roda de alimentar, tem roda de amamentação. amamentação, tem roda de puerpério. Mas cadê a roda de apoio ao luto para aquela mãe que perdeu? E não a gente não fa... Se a gente for falar muito amplamente, né, Mari? Não é luto só de um óbito, de uma mãe que teve um aborto ou Não, de uma mãe que teve uma perda, claro, né? A gente não tá aqui comparando dores, mas é também o luto de uma mulher que teve um parto que não foi legal, né? Enfim, que passou por alguma situação, alguma violência obstétrica. Então existem outros lutos. E cadê essas rodas? E aí eu não falei tem. mais precisamente essa roda de apoio ao luto, né? Porque as mães É, relatam pra mim isso, falam, cara, quando eu queria parir naturalmente, linda, maravilhosa, eu fui super bem acolhida por esses médicos, por essa equipe. Agora, quando eu perdi meu filho, eu não tinha lugar ali, eu não tinha espaço naquele lugar, né? Então eu comecei ficou. muito a bater nessa tecla de humanização, não só no nascimento, mas humanização também na morte, também na perda. E é uma coisa que a gente fala muito no curso de formação de doulas, né? Desse preparo que elas têm que Uhum. ter, e dessa rede de apoio que você citou que elas têm que ter. Porque a gente tem que caminhar juntas. Não, né? Não adianta. A gente tem que indicar caminhos para essas mulheres. Não adianta a gente querer dar uma de psicóloga, uma de psiquiatra. A gente tem que ter o Não. time de saber quando essas mulheres estão precisando de uma ajuda extra e ter E na profissionais do nosso verdade, lado que a Ju, gente eu acho que confia. todas precisam. Eu acho que, assim, na minha visão, né? Eu acho que não existe uma mulher que passou por algum tipo de perda gestacional, não importa o momento delas, que não vai precisar de um tipo de apoio. Porque o positivo já é a criação de um sonho para a maioria das Antes, mulheres. Mari, antes do Né? positivo, né? A mulher ela idealiza. Tem É que nem mulheres que sempre. idealizam ser mãe Sim, é muito que nem antes, sempre a gestação né? às vezes é planejada, né? Então, uma gestação que não é Sim, planejada, por exemplo. Mas eu acho que assim, a doula tem um papel de apoio, né? De escutar essa mulher, né? Mas também é papel da doula falar para essa mulher, ó, por que
tal a gente ir junto, às vezes, numa roda, Total, de pegar. né? Total, Mari, Olha, total. tem essa roda, tem essa. Procura ajuda, vai pelo menos uma vez. Né? E uma coisa que eu percebi dos casais que eu já acompanhei, que as rodas, eu sei que isso tem pouco, né? A gente pode ter, né, casais homoafetivos, então duas Sim, mulheres ou dois homens, mas quando é um casal hétero, eu percebo muita dificuldade dos homens irem às total, rodas. total, E total, eles acabam sendo tão silenciados nesse processo total. também. Então, assim, acho É, que esse é o papel da doula, é de conversar com o casal e hum, incentivar eles a procurarem ajuda, de procurarem famílias que estão passando pelo mesmo momento, pelas mesmas é, dificuldades. Então, esse é o papel da doula, né? Não falar sim. besteira, gente, pelo amor de Deus, estudem, saibam o que falar, Sim, essa foi saibam uma se outra coisa no posicionar. curso que a gente bateu muito nessa tecla, né? Cuidado com o que não falar. E depois algumas delas falaram pra mim, né, pessoal, particularmente, nossa, eu já falei isso, sabe? Aí eu falo, então, né? É por isso que a gente tem que estudar, né? Por isso que a gente tem que. É muito assim, é um caminho, né, a ser trilhado. E isso que você falou dos homens é muito difícil mesmo, porque eles são muito silenciados pela sociedade como um Muito. todo, já que o Se as machismo é mulheres muito são, forte. Então, mas eles são muito mal cuidados, né? Os pais são. enlutados, eles são muito mal Muito. cuidados, assim. Então, assim, eu converso com alguns pais e quando algum pai vai em alguma roda de apoio, sabe aquele negócio que você olha e você fala, gente, que lindo, porque esse homem tá aqui, deve ser tão mais difícil para ele, porque é tão difícil para uma mãe lutada, para a maioria das mães estar ali. Agora, por um homem dar a cara a tapa, sabe, Mari? Chegar ali e falar, nossa, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso me sentir incluído de novo. Eu preciso sentir que outras pessoas estão passando por isso. E é o que você falou, criar novos laços. Porque é isso que Sim. acaba acontecendo com uma mãe que perdeu um filho, né? Ela acaba não se vendo mais, e isso são relatos muito assim reiterados. Não se vendo mais naquela profissão, não se vendo mais naquele espaço, naquela roda de amigos. E eu acho, não, eu tenho certeza que essas mulheres não se veem mais nessa roda de amigos ou nesses almoços de família, porque elas são silenciadas, porque ninguém permite que elas falem dos filhos que se foram. E é uma coisa que você falou que é muito importante. Não importa se esses filhos se foram com 5 semanas de gestação, com 30 semanas de gestação, com 24 horas de vida, com 3 meses de vida, né? Eu acompanhei já mulheres que perderam filhos há 15 anos e foram silenciadas, sabe? E Sim, sim. guardam Você isso há 15 viu? Você anos. viu? Esses dias eu tava vendo um. Eu não lembro exatamente aonde foi, na verdade. É, que ela perdeu, a pessoa que estava escrevendo tinha perdido. Assim, no começo, né, ela acabou descobrindo no morfológico que o bebê não tinha batimentos. E aí aguardou umas semanas, acabou tendo a interrupção natural, ela conseguiu esperar e tal. E aí que a avó dela veio conversar com ela, Nossa, né? E falou deve ser assim, muito mas não, mas tá isso. tudo bem. A avó dela falou assim, daqui a pouco você engravida de novo e tal. Ela, puxa, avó, sabe, é tão difícil. É o E aí mais a duro a avó, ouvir. pela primeira vez, falou pra ela assim, ó, mas eu também perdi. Mas sempre me falaram, daqui a pouco você engravida de novo. Daí ali a avó, imagine quantos anos essa avó guardando isso Guardou dentro isso. dela, Total. Eu tenho uma né? amiga pessoal, ela mora fora do país, ela mora na Alemanha, e aí depois que o Teodoro partiu, ela veio pra cá um tempo depois. E aí ela tinha um irmão gêmeo que faleceu no parto. No parto não, foi algumas semanas depois do parto. E ela falou pra mim, Gil, a minha mãe sempre me proibiu, a mim e aos meus irmãos, de falarem sobre esse meu irmão que partiu. É um assunto proibido na nossa casa. Mas eu preciso falar com a minha mãe. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso tal, porque pra mim é muito difícil, porque eu sempre bato na tecla pra gente não silenciar os nossos outros filhos, né? Que nem não Sim. silenciar a Valentina em relação aos irmãos. Eu vi seu E post dela na praia. e ela lida muito Ai, que bem assim com lindo. os irmãos, né? E aí ela foi e falou com essa mãe, Mari, disse que essa mãe chorava horrores. Porque essa mãe, há anos, ela Porque tem minha idade, há 38 anos, essa mãe se sente culpada pela morte do filho, sendo que não é sim, culpa porque dela. deve ter falado E pra ela assim, mas ó, você ainda tem a outra, tipo, total, a aceita. gente Essas escuta muito coisas isso. Ela absurdas. falou assim que foi uma coisa tão bonita, sabe? O encontro delas duas e a mãe poder falar disso e poder desabafar
tudo aquilo. E então, assim, acontece muito isso que você falou, de um parente, de um amigo muito próximo chegar e falar alguma coisa pra você e te confidenciar isso, né? Olha, aconteceu comigo também, eu tive um aborto também, mas eu não quis falar. Então eu sei o que você tá sentindo. E essa necessidade das pessoas quererem falar alguma coisa, isso que as pessoas talvez possam entender um pouquinho, né? Que não precisa falar nada, né? Eu tenho uma amiga que ela fala pra mim, cara, você me ensinou a coisa mais importante e que eu não preciso falar nada, basta eu te abraçar e te olhar no olho. E é E isso, tem gente sabe? A que gente se acha que, sente mas eu sou importante, né? eu sou doula, eu vou É, para um. Que acha que não pode chorar. Gente, a gente é ser humano. Essa mulher, inclusive, se sentiu Nossa, muito acolhida. Eu acho que se total. abraçar e chorar Imagina, junto, é o que você sabe? falou, Mari. Nem todos os partos que a gente acompanha vão ser lindos, porque eu acho que ainda grande parte das mulheres que faz o curso de doula, elas acham que vai ser assim, né? Ai, as mulheres vão parir lindamente. Tem partos que são muito difíceis. São partos que Em todos são os sentidos, gente. muito desafiadores pra gente. Então, assim, tem partos que quando o bebê nasce, a gente cai num choro, né? Porque eu caio em todos, né? Mas, tipo, você fala, Tipo, É. então, a gente tem que ir com essa mentalidade, assim. Tem mulheres que falam, eu não tô preparada, eu não sei como eu vou lidar, mas para isso você precisa de uma rede de apoio, para isso que é tão importante uma parceria. A Olha, gente eu não tem vou saber livros, lidar com tem isso, curso, né? tem. E Tem também que treinar. outras doulas, né, Mari? Parcerias, eu digo, olha, eu não tô Sim, sabendo lidar. O que que você acha que eu posso o que eu fazer? O faço? que que eu Socorro! faço, né? E é bem isso, é por isso que a gente tá aqui mesmo, né? Eu acho que a Alguma. gente não tem obrigação de saber o que fazer, mas temos a obrigação de ir atrás de quem sabe e aprender. Total. Né? A gente imagina você Inclusive, ser a essa é uma doula da frase que eu mulher, sempre gente. falo. No Você é a curso eu doula falo da mulher, exatamente essa tem um frase. momento que ela precisa muito de você, você panica, você sai, não sabe o que fazer, Sabe o que é você importante? some. Que eu sei de relato de que a doula sumiu. Não, é mais comum do que a gente pensa, Mari. Tipo, né? Muito. Ó, não vai ser um bebê bonitinho, tá? Então tchau, beijo, né? É mais comum do que a gente É, pensa isso. É bem comum, não só doula, mas equipe também. Entendeu? A obstetra do Minha Primeira Perda, ela sumiu. Ela simplesmente sumiu. Ela nunca mais me atendeu. Nem no telefone, nem pessoalmente. Entendeu? E imagina. aí você imagina como que essa mulher se sente. O que é importante a gente Claro. falar também, Mari, é que a doula, numa situação de luto, ela não é importante só ali naquele momento, né? Ela é importante no pós também. Porque as Claro. pessoas se esquecem que essa mulher, ela tem um puerpério pós também, muitas vezes, né? Então, além de ela ter uma perda, então imagina como que não é junto uma depressão, às vezes. Então, ela mais precisa ainda desse acolhimento. E a maioria das Você soube de uma pessoas. mulher que a equipe esqueceu de prescrever medicamento para não ter descido do leite. E daí ela teve que lidar com a descida do leite, com a purgadura, com mastite, com todo aquele turbilhão de ter perdido um filho. É muito complicado. A mamãe urbana escreveu assim, ó. Quando eu perdi a Alice, depois da cesariana, eu fiquei Oi, quase amor. 8 horas sozinha no quarto. Ninguém da equipe do hospital foi lá. Foi terrível a sensação de estar abandonado no momento mais delicado da minha vida. E a gente esquece que os hospitais não têm estrutura para lidar com isso também, né? É um silenciamento de todos os lados. A É como se isso Jamília, não acontecesse. ela me acompanha no Ainda Luto e a Alice. E ela falou que eu vou ser doula dela, hein? Tô esperando. Mas é uma história bem bonita também. Mas na verdade, assim, as maternidades não têm menor estrutura para lidar com isso. E aí a gente fala dos profissionais também. Pra você não ter na maternidade que o Teodoro nasceu, eles me entregaram kit de maternidade quando eu fui embora. E é assim, aquela malinha, sabe, bonitinha. Então, eu ganhei aquilo, eu chorando, pedindo pelo amor de Deus para eles me liberarem que eu precisava, que eu queria ir no enterro do Teodoro. E a técnica de enfermagem, enfim, aí a profissional entrou e me deu aquele kit. Na hora eu fiquei sem ação, eu só falei pro Thiago, Meu, a pega pessoa logo tava isso na aí e cara vamos da pessoa. embora. Então, a gente fica sem Eu tive uma ação, a gente tá gestante. sem forças, entendeu? Fala, cara, vocês têm que mandar uma psicóloga aqui, né? No kit de. Aí foi Eu tive bem. uma gestante que ela optou por interromper judicial, né? Entrou com pedido judicial para interromper, porque era um bebê que não ia ser compatível com a vida extraútero. É,
E ela não queria levar a gestação adiante porque ele tinha várias más formações e a grande angústia dela era o bebê sofrer dentro do útero e sentir dor com o desenvolvimento dele e tal. E ela optou por interromper o bebê durante a indução, acabou indo a óbito. E aí a gente entrou na sala de parto, o bebê estava muito já perto de nascer. Ela chegou na mãe assim: ai, vai ter pediatra? Gente, o bebê já tinha ido a óbito. Já vai ter pediatra, sabe? Não sabe nem por que aquela mulher tá ali. Por que ela entrou, por que ela tá entrando na sala de parto? Sabe? Meu, olha a pergunta. Sabe, pega. A pessoa chegou, você pega o prontuário dela pra olhar. Né? Mãezinha, vai ter pediatra? Pra quê, minha filha? Então, Pra aí você quê? imagina como é, né? Mais doloroso ainda para essa mulher ouvir isso. Então, um momento que tá ali, que a gente tem que tentar ao máximo fazer com que seja, não é um momento feliz, mas um momento que seja um ritual para essa mulher, que a gente sabe que é muito Exatamente. importante esse ritual, essa passagem, essa transição, esse se fazer mãe naquele momento e deixar aquela criança aí, porque é isso que a gente faz. Um momento desse acaba, né? Ela para sempre ela vai ter isso. Quando ela entrar numa sala de parto, ela vai imaginar essa pessoa entrando e falando: "E aí, mãezinha?", sabe? São gatilhos, né, que são provocados São, e por parece uma uma coisa tão falta pequena. de conhecimento, Mari. Não sei, mas é por uma falta até de humanidade mesmo, sabe? As pessoas Falta de estão, cuidado. É as reprodução, pessoas Gil. então, é desumano, assim. Porque eu já ouvi, Desumano. inclusive, de equipe humanizada falar: "Ué, mas você quer que a gente faz o quê? Que a gente chore junto?". Não quero que você chore junto. Não quero que você Não é sinta de isso que eu quero. verdade. Mas eu quero que você não seja indiferente àquela situação. A gente não pode ser indiferente, sabe? Nunca. Não é só porque a gente trabalha com isso o tempo todo, com chegadas e partidas, mais chegadas do que partidas, sim. Mas não é só Daquele por um por isso que a cento gente de tem que ser partida indiferente, é quem né? mais precisa. Eu, eu já ouvi, ai, mas eu não posso me envolver, porque como que eu vou chegar em casa? Eu tenho que deixar de lado, né, o meu lado profissional. Gente, é um ser humano, né, que tá ali na nossa frente. Então eu acho que falta humanidade Concordo. nas pessoas, sabe, de uma maneira geral, assim. E é o que você falou, Mari, não é necessariamente que a gente passe por uma situação dessa que a gente vai trazer essa tristeza para casa, sabe? Eu acho que a gente traz muito mais aquela sensação de papel cumprido, de missão Uhum. cumprida, sabe? De acolhimento, de que a gente fez o que a gente pôde por aquela família. E aí a gente inclui, como você disse, né, o pai ou a outra mãe, enfim. E, e eu acho que é essa sensação que a gente tem que trazer de um papel bem Sim. feito. Em casa você pode desabar também, não tem problema. Dar aquela choradaça no chuveiro, sabe? Sim, Mas acho que sim. não tem como não se envolver, gente. Não, não existe, né? Somos seres humanos. A humanização não é só um nome, né? Ela tem que ser do início ao fim, só, com as mães enlutadas, com as famílias, às vezes, que perderam a mãe, que pode acontecer também, da gente perder a gestante, né? No parto. Não é só o bebê que pode ir embora. A Sim, gente pode sim. perder a mãe também. Ou os desfechos negativos no sentido de sequelas para essa mãe ou para esse bebê pro resto da vida, né? Um desfecho negativo no sistema de uma anóxia, uma hipóxia no Natal, alguma coisa assim. A Living Birth Doula escreveu assim: gente, eu não sei se consigo. Sei que serei profissional e darei todo o suporte, mas vai me destruir. E é muito difícil, mas a gente precisa ter rede de apoio. E aí a gente vê, às vezes, florescer depois de novo essa mulher Ai, com é lindo. apoio. Ai, É gente, é lindo, então elas lindo. precisam Até de fico apoio também, arrepiada. gente. E aí a gente também precisa de apoio, né? A Liane escreveu assim: na maioria das vezes nós fazemos o curso de doula com idealização de partos lindos e desfechos positivos. E aí escreveu que sim, precisamos desta realidade, tipo, a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. A Living Birth escreveu também, exatamente. Eu acho normal todo mundo querendo desfecho positivo, mas é real que precisamos sim pensar nisso. E a Mamãe Urbana escreveu: levantei essa questão no meu curso de doula também, e foi um choque, porque abordei a questão como a mãe que perdeu o bebê. Mas, gente, é muito necessário. Quem ficou chocado, que se deschoque depois e vai estudar e vai se preparar. E tem que ser dito, as mulheres têm que ter esse Sabe, espaço. Mari, é o que então é isso que mata assim, a gente por dentro. A gente não ter esse espaço de fala e quando a gente fala alguma coisa, as pessoas olham pra gente como se a gente fosse um ser de outro mundo, assim, né?
Tem uma fotógrafa que ela chama Paula Beltrão, você já deve conhecer a Uhum. Paula. Ela é de BH, né, de um projeto super lindo. E ela faz esse trabalho de fotografar esses bebês, né? Então ela faz o trabalho de ir até a maternidade e fazer esse ritual de despedida. Então ela faz fotos desses bebês, como a Mari, como a gente tá falando, né, Mari, incompatíveis com a vida, a gente não gosta desse termo. Isso. Mas esses bebês que nasceram com alguma síndrome partiram ou intraútero ou logo após o nascimento. E é um trabalho tão lindo, é uma visão tão bonita. E essas mães relatam, assim, eu já conversei com algumas mães que foram fotografadas por ela. Inclusive no curso do Gama eu uso com autorização dessas mães alguns depoimentos. E elas falam quanto foi transformador, sabe? Passar por essa Uhum. despedida, né? Passar pelo parto, viver essa sensação, pegar esse bebê, poder se despedir no tempo delas, poder ter a foto desses filhos, porque as pessoas acham muito bizarro ter foto de um bebê em óbito, mas para essa família é um Teve filho, uma que eu fotografei, foi. ela mandou fazer o pingentinho com a fotinho dele dentro, sabe? Então, e pra Era um gente que é bebezinho de 25 doula, anos. né? Pra gente que é doula ouvir, nossa, muito obrigada, sabe? Porque por você, por sua causa, eu tenho uma foto do meu filho. Acontece das mulheres às vezes não querer ver, né, naquele momento. E aí a gente tem que ter todo um cuidado, falar, olha, vai ver, é importante essa despedida, tal. E a gente sabe que as maternidades não estão preparadas e acabam acelerando muito esse Sim, processo, e é uma coisa muito ruim. Mas assim, o que eu quero dizer é que existe uma beleza tão grande naquelas fotos. E existe. toda vez que a Paula publica, eu olho e falo, eu sempre escrevo pra ela, né? Eu sempre falo, cara, eu sou muito fã, porque é muito bonito aquilo. E a gente consegue ver essa beleza toda quando a gente tem voz, né? Quando a gente pode falar dos nossos filhos como pessoas que eles são, assim. Então, por isso que você estava falando da Valentina, né? Da minha filha, falando da. Porque a Valentina, todo mundo que fala, chega pra ela, um amiguinho, chega e fala, eu tenho um irmão. Ela fala, eu tenho três. Sabe assim? E ela não fala, eu tenho três, os meus irmãos morreram e papapá, papá. Ela fala, eu tenho três irmãos. Eles chamam, né, Isa, Theo e Teodoro. Sabe assim, como se eles estivessem aqui, Pra tá tudo ela, bem. Pra elas são os irmãos que foram eles permitidos, existiram. né? Eles Eles existiram, existem. não Eles importa. existem Eles pra ela. estiveram aí. Não E aí a importa o gente quanto tempo. fala, é uma pessoa que vai lidar com a morte de uma maneira muito mais natural, com o luto, que nem hoje ela chegou pra mim e falou assim, mãe, os animais morrem, né? Porque a gente tem um cachorro. O Bento vai morrer? Aí eu falei, filho, uma hora ele vai. Ah, então eu vou aproveitar enquanto ele tá vivo, né, mãe? Cara, eu Isso achei aí. tão maduro aquilo, sabe? Eu vou aproveitar enquanto ele tá vivo. Tipo, eu não vou ficar pensando na morte, né? Eu vou aproveitar ele enquanto ele tá vivo. Então, eu acho que essa é a nossa função, né? De mudar um pouco as coisas. Então, assim, é isso que eu espero quando alguém me chama para uma live, ou quando eu vou dar uma aula no Gama, enfim, qualquer lugar, quando eu chamo, é ser ouvida, é que essas mulheres sejam ouvidas. Porque a gente existe, né? Nós somos Sim, mães. Uma coisa que essas mulheres escutam muito assim é: quando você for mãe, você vai saber. Cara, a gente é mãe, de uma maneira diferente, com um sim, o céu de sentimento já distância. existe. Não, Mas a gente é mãe, né? Então ou, é. ou muito comum, né? Ah, daqui a pouco você engravida de novo. Não, Ah, tem mas olha, você frases já tem um filho, olha que bizarras. bom. Tem frases muito Bizarro, tristes. Ah, bizarro. ainda bem que morreu agora porque você não se apegou. Ah, Ai, ainda bem ainda que bem que morreu. teve aborto, vai que tinha algum problema. Olha, É, ainda bem que gente, morreu agora, porque senão. É que eu tava falando, né, no de uma. céu onde as pessoas perderam a noção da Você tava vida. falando da sua experiência que a avó chegou pra neta e falou: minha avó fala umas coisas bizarras também, sabe? Tipo, ai, Valentina, para de falar do seu irmão, senão ele não vai descansar. Ai, Gil, você tem que se desfazer das coisas dele, senão ele vai ficar por aqui. A minha avó fala umas coisas nesse naipe, e fala: ai, meu Deus do céu. Então Sim. é complicado. É muito melhor perguntar assim, Gil, você quer algum tipo de ajuda com relação às coisas dele? Se você precisar, você me avisa. Tô aqui para Uhum. você precisar. Aí, se É, você tem, precisar, você vai perguntar, você vai tem, chamar, você, o que pois você é, quiser, você vai se desfazer das coisas. tem muitos Mas relatos, não, né, Mari, de pessoas, não colocar esse mães. peso, né? Mais um peso. Total, né? E a gente não sabe muito o que a gente faz na hora. Então tem muitos relatos de mães que Sim, chegam em casa, né? Depois da perda de um filho, chegam em casa e já não tem mais nada. Já tiraram o berço, já tiraram tudo. Sem nem ao menos consultar aquela mãe, né? imagina que Tem que ter absurdo. um tempo para se despedir daquilo tudo. Então é uma coisa muito pessoal. E
Claro que aconteceu comigo, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe e minha avó falaram, ai, vamos pegar tudo. Eu falei, não, né? No meu momento, na minha hora, no nosso momento de família aqui, nós vamos ver o que a gente vai fazer, ou se a gente vai fazer, quando vai fazer, Quando você quiser. né? Não tem pressa isso. E eu acho que essa é uma outra coisa que a gente, como doula, tem que falar para essa mulher: olha, no seu momento, respeita o seu momento. Não precisa fazer isso agora, não precisa fazer isso já, né? Viver esse processo em todas as suas etapas é muito importante, porque vai ser para sempre, não existe isso de superar, né? Que é outra das frases. Ah, você tem que Uhum. superar. Não, não vou superar nunca, né? Meu filho vai fazer parte da minha vida. Só que a gente consegue, talvez, auxiliar para que seja um processo menos difícil, mais leve. Não é nem menos difícil, porque a Imagina, dor vai estar imagina ali. quantas mulheres se desfazem das coisas por pura Depois se pressão dos outros arrependem. também, né? Uhum. Tipo, e se arrependem Não, depois, ou se, putz, eu não não. respeitei meu tempo. E da mesma forma, o que eu acredito muito, e porque eu já acompanhei mulheres que acabam descobrindo gestações que onde o bebê, depois que nascer, não vai continuar aqui com a gente. É, e ou acabam interrompendo pedindo um período judicial, Aham. interrompendo a gestação logo, sem ter tempo de refletir, sem ter sido ouvida, e faz, tipo, a grande fala, tipo, meia troca de caixa para acabar com aquilo. E depois elas param para conseguir refletir sobre o que eles queriam ter feito. Se arrependem. E assim, eu acho que eu podia ter esperado, né? É, Então isso acho que é bem acontece importante para as doulas que também. vão estar nesse papel, falem para as mulheres, ó, vamos respirar, Respirar, né? né? Vamos dar uma volta, né? Vamos Vamos dar uma refletir um pouco, volta. vamos tomar Você um vai ter uns café. dias ainda. Vamos ir conversando sobre o que você quer fazer, né? Conversa com uma psicóloga enquanto isso, porque se você for Tudo, entrar com o pedido judicial, demora uns dias. E né? não é porque o pedido saiu que você vai ter que fazer. Vamos ir conversando e aí você decide. Eu vou te apoiar na sua decisão, né? E eu Então, vejo muito isso, assim, interrompe logo e acaba logo com isso, né? né? Como Ou a gente nossa, vê não, mas você não também, pode. Ai, a gente tem que tomar cuidado enquanto doulas também, da gente não querer levar a nossa opinião pessoal também para essa mulher, exatamente. sabe? De não impor as coisas. Ah, eu acredito. Então isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com fé, né? A gente não tem que impor nada. A gente tem que olhar como ser humano para aquela mulher, como uma mãe que tá assim, muitas vezes, né, totalmente perdida, porque existe muito isso que você falou. Ai, não vai vingar, né? Que é uma outra frase ridícula Ah, que fala. Não vai vingar, que você sabe muito bem que eu ouvi isso do médico humanizado. Não vai vingar, então eu vou tirar, né? E por quê? Porque tem toda essa pressão, às vezes mesmo, né? sim. De fora. Ai, acaba logo com isso, tal. E no fundo a gente sente que aquela mulher não quer aquilo. Então é importante a gente sentar mesmo aquilo que eu falei, olhar no olho dessa mulher, né? E falar, vamos conversar um pouquinho, vamos ter esse tempo, independente do que você acha ou não, porque a doula não tá ali pra achar nada. Nada, Ah, a gente nada. tem que ter total consciência que a gente não tá ali, a gente tá ali pra aquela mulher e a mercê dela, a gente não tá ali pra achar e pra opinar em nada. Então é importante isso também, porque acontece esses arrependimentos, assim como acontecem esses arrependimentos de mulheres que optam, né, por ter fazer a cirurgia cesárea sem passar pelo processo. E a gente, assim, pelo que a gente conversa, a gente sabe que mulheres que passam pelo parto normal, cara, aquelas que têm a possibilidade de, né? Elas lidam Sim, melhor com isso, porque elas têm aquele momento, né? Aquele parto, é uma aquele organização de um processo, reconhecimento, né? né? Aquele reconhecimento mesmo. Então, é importante a gente ter esse lugar, Mari, que a gente, nós não somos, não temos que opinar em nada, a gente tem que respeitar e acolher, né? É o nosso papel ali. Sim. A Juline Marconato escreveu. Juline Marconato escreveu. Eu sou professora aqui em Curitiba, aqui em Curitiba, e sempre abordo e indico leituras. Temos um módulo de psicologia que abordam esse e outros temas. Então, aqui em Curitiba falam disso no curso também, isso é muito Tá vendo? importante. E a Eda perguntou como nos cuidar psicologicamente caso isso aconteça enquanto doula. Ah, eu acho que como todo mundo tem que fazer na vida. É o que todo mundo tem que fazer na vida, que é terapia, né? Eu sempre falo que terapia é uma coisa que não é só quando a gente tá mal, sabe? As pessoas sempre procuram um psicólogo ou um terapeuta, né, holístico, enfim, isso independe, na hora que as coisas estão bem ruins, assim. E a gente tem que procurar quando a gente tá bem.
pra gente sempre estar bem. E é o caso da gente, da doula, como um todo, assim, é terapia pra vida. E isso me ajudou muito nesse processo todo, porque eu fui pra terapia quando a Valentina nasceu, né? Eu comecei a fazer Uhum. terapia quando a Valentina nasceu. Então, na terapia que eu reconheci o meu primeiro aborto, que eu silenciava, né? Porque eu ouvi todas Sim. essas frases, então eu silenciava. Então, na terapia que eu trabalhei com tudo aquilo, que eu sentia, assim, que eu escondia. E é na terapia que eu me refaço, né? Porque as pessoas também olham pra mim, Mari, e falam assim: ai, nossa, você é forte. Não, eu tenho dias péssimos, Não. gente. Eu tenho dias horrorosos, sabe? Eu tenho dias que eu não quero sair da cama, que eu sinto uma puta saudade dos meus filhos, né? Sinto saudade do Teodoro, que foi, né, o que materializou, né? O que eu consegui pegar, o que Sim. eu consegui ver. E pergunto, faço todas aquelas perguntas, por que comigo, né? O que que eu tô fazendo, o que que eu vou fazer. É lógico que eu tenho esses dias, mas eu acho que me segura muito é isso, esse processo, a terapia que eu fiz a vida inteira e esse reconhecimento, essa ressignificação que eu consegui dar, assim. E então, é pra vida, eu acho que é a melhor coisa. Aí todo mundo fala, ai, mas eu não gosto de psicólogo, né? E aí que eu falo que nós, doulas, temos que ter profissionais assim pra indicar pra essas mulheres e profissionais que a gente Tem. confia, né, Mari? E eu tenho uma psiquiatra, eu tenho um psicóloga, tenho uma psicóloga e tenho uma terapeuta holística, porque tem mulheres que gostam mais de uma terapia alternativa, que Cada é uma o meu encontra o seu caso. tipo, mas é Todo importante mundo ter. vai, que é o meu caso. Eu prefiro reiki, cromoterapia, aromaterapia, floral. Eu me encontrei aí. Então, eu tô nesse processo, assim, há 5 anos que eu faço terapia e pra vida. E ela escreveu também: a minha mãe tem 7 filhos, mas sempre soubemos que ela perdeu um bebê. Então é bem importante a gente saber que um filho nunca vai substituir o outro. A Nath escreveu: tem uma amiga que perdeu um bebê com 4 meses de vida. No velório eu chorei tanto e me senti mal por não apoiar. Mas olha, eu tenho certeza Ah, que que ela ela sentiu vendo que você acolhida. também estava sentindo aquela perda, ela também sentiu muito acolhida por você, assim. Sim, Ninguém total. tem, né? É muito delicado, gente. E Não a tem nenhum gente problema a gente tá. chorar também, né? Mas é No importante que a gente total, chore, Mari. assim, também para Tem. perceber que você está sentindo. Eu tinha uma amiga muito próxima na época, uma pessoa muito próxima a mim na época, que não falou comigo. Ela demorou meses pra falar comigo. Uhum. E aí ela veio falar que, eu não sabia o que falar pra você porque eu choro muito, né? Eu ia chorar muito. E é bem isso que você falou, não é o fato da pessoa chegar, chorar, né, te abraçar e chorar, 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 que vai fazer com que você se sinta pior. Pelo contrário, né? É como se a gente reconhecesse a nossa dor na dor do outro, sabe assim? Como se a gente se tivesse um espelho, né? E assim como eu tenho amigas, assim, também muito próximas, que assim, um mês depois que o Teodoro partiu, vamos jantar? E eu fui me arrastando, e elas falaram pra mim, vamos falar do Teodoro, vai, me conta, o que que você quer falar? E a gente passou o jantar inteiro falando do Teodoro. E eu saí de lá tão leve, sabe? Falando, nossa, cara, eu posso falar do meu Às vezes a gente precisa filho. disso, né? Eu Às posso vezes falar a do meu gente não quer se filho. distrair. A gente quer falar sem ser julgada. Exatamente, exatamente. E elas ficaram olhando pra mim, escutando tudo aquilo com atenção, porque a gente sabe quando a pessoa tá escutando, né? E eu falei, nossa, é disso que eu precisava, sabe? Poder falar do meu filho, né? Então é por isso que eu falo que é um processo de cura, né? A gente é muito silenciada, então a gente precisa disso. E a gente precisa de doula no pós-parto. Então as doulas que estão aqui, que vão escutar a gente, enfim, depois que elas saibam que não basta. Já escutei muito assim também. Ai, mas até quando a gente vai ter que acolher essa mulher? E a gente sabe, né, Mari, que doula, eu brinco que doula é pra sempre, né? A gente Pra recebe até ali sempre. o pós, até a gente recebe até o parto ou um pouquinho depois, né? Se a gente vai Sim, prosseguir pós-parto, mas assim, a gente fica pra sempre, doula. A pra verdade sempre. é essa. A gente Claro sabe que que você se a não gente vai ter precisar, que ela vai estar ficar. lá. Exatamente, né? E elas sabem. E essas mulheres têm total consciência disso, então tá tudo A certo. Olivia escreveu assim: muitas mães que perderam seus filhos se arrependem de não terem guardado nenhuma lembrança. Muitas vezes a equipe não permite que a mãe veja. E aí acho que é um papel bem importante da doula, né, Gil? Na verdade é a Dai. A Dai é Conversar mãe com da essa. Olivia. É a gente conversar com essa família de uma forma delicada, de uma forma presente e fazer algumas lembranças para essa família, né? Eu acho isso muito importante.
É. Eu lembro que quando o Teodoro partiu, né? Eu nunca tinha pensado antes do Teodoro partir nesse negócio, nisso de doa do luto, porque enfim, nunca tinha pensado nisso, assim. É por isso que eu falo que ele que me trouxe isso, assim, eles que me trouxeram. E aí eu lembro que eu cheguei no quarto, desesperada, né? A primeira pessoa que eu falei foi com meu irmão, e depois eu liguei para uma amiga minha que tinha perdido uma filha. E ela falava assim pra mim, Gil, vai lá e pega tudo do Teodoro, tipo, pega a touquinha que ele usou, pega a luvinha, pega a pulseirinha, pega tudo que você puder pegar dele, assim, porque são as lembranças que você vai ter, né? E ela ainda falou assim pra mim, e tira foto dele e tal. E eu falava pra ela, não, não vou tirar foto, eu já tenho as fotos dele do parto, eu quero fotos do meu filho vivo, eu não quero fotos do meu filho morto, né? E eu, na minha sã ignorância, achava isso bizarro, sabe? Falava, não, não quero. E aí eu falei com a Renata, logo em seguida, a Renata Pena, fotógrafa, conhece, né? Aí ele falou pra mim, Sim, cara, eu tô indo pra maravilhosa. aí, eu vou pra aí, eu vou tirar umas fotos dele. Eu falei, não, Rê, eu não quero. Aí ela, Gil, não, não quero. E é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida, né? De não ter fotos. É, porque depois eu conheci o trabalho da Paula, enfim, achei incrível, assim, tão lindo, né, o trabalho. E aí essa minha amiga fala pra mim, eu te falei que você ia se arrepender, ela brinca comigo, eu te falei que você ia se arrepender, ela brinca até hoje. Porque Mas Gil, é, na hora na hora é a gente muito não pensa, difícil. porque e é aí que a gente precisa da rede, né, Mari? É aí que a gente precisa, né? Na hora Ela falou assim, não, então vamos fazer assim, eu vou aí, vou tirar umas vou fotos tirar umas fotos, e vou depois você marcar. decide. Depois você Você decide decide, se você Gil. joga fora, não tem problema, É, posso? sim. Né? E acho que você teria dito que sim, provavelmente. Total. Tanto que na hora que Teodoro, né, partiu, eu peguei ele no colo, tal, não sei o quê. Aí o Thiago pegou no colo e ele morreu no colo do Thiago. E a pediatra, né, a neonato que a gente tinha contratado, tava lá com a gente nesse momento, né? Ela tava acompanhando tudo isso, maravilhosa, inclusive, sim. E que eu vou até falar quem é, a Márcia Zani, A maravilhosa. Márcia Um Zani. anjo, meu anjo. E aí eu falei pra ela, Má, depois eu perguntei, Má, você tirou alguma foto, né? E ela falou, não, Gil, eu não tirei. Eu falei, nossa, meu, eu queria tanto que você tivesse tirado alguma foto e me Era a surpreendesse, última falasse assim, esperança, né? falasse assim, Gil, eu tenho uma foto. E ela falou, eu nunca mais vou esquecer disso que você me falou. E depois que Teodoro partiu, meses depois, ela também acompanhou uma partida e ela tirou as fotos, né? E ela falou pra mim, eu lembrei do que você me falou e eu tirei as fotos. E eu falei, pelo menos serviu pra alguma coisa, né? A gente vai É. servindo, assim, os nossos. A gente vai indo junto. Ela é a mãe da Olivia, né? Ela é mãe da Olivia, a Dai. A mãe da Olivia escreveu assim: já vi relato de mães que presenciaram seus bebês sendo colocados em sacos plásticos. Gente, a gente É não tem uma estrutura hospitalar, comum, porque isso não é comum. conversado nos cursos de enfermagem, nos cursos de obstetrícia, nos cursos de ginecologia obstétrica, né? Não se tem um módulo de como lidar com esse momento. E aí as pessoas perdem essa sensibilidade, sabe? Tem É muito, humanidade muito duro. mesmo. É comum esses relatos de bebê colocado num saco e bebês tirados mães que foram sedadas na cesárea e que os bebês foram arrancados e elas nem viram. Isso é comum, assim, mais do que a gente pensa, infelizmente. A mamãe urbana escreveu: sim, o obstetra que fez a cesariana da Liz falou pra mim voltar no ano seguinte que ele tava me devendo um parto com o bebê vivo. Ai, gente, que coisa horrível. Essa pessoa, ó. A Camila falou que você é uma mulher muito linda. Tá de Obrigada. parabéns, que é muito guerreira e forte. E mesmo guerreira e forte, a gente tem nossos dias de bad, gente. Foi o que eu falei, porque todo mundo olha e fala, ai, que É, linda que ela é, né? Toda dando risada, mas tem dias de bad. Não é o meu dia de hoje, então por isso que eu tô aqui bem. Mas tem dias assim, principalmente na roda de apoio ao luto, sabe? Que eu faço com a Fabi, sim. né, que é psicóloga. Tem dias que eu falo, Fabi, faz lá, vai facilitar a roda sozinha, porque eu tô péssima, eu falo pra ela. E aí eu entro, às vezes eu choro com aquelas mulheres, então por isso que eu quis, Mari, fazer com uma psicóloga, porque eu falava, eu vou falar sobre mãe, né? Eu vou falar sobre. Eu Sim. sou doula também, mas eu quero expor o meu papel de mãe ali com aquelas mulheres. E eu quero uma psicóloga, né, pra ajudar todo mundo e me ajudar. Então, assim, tem dias que eu entro péssima nas rodas, mas assim, eu saio, a gente sai, né? Todas as mães ali saem bem leves de poderem ser ouvidas, né? Não, e de Então, falar sobre o assunto, conversar sem ser julgada,
Com Poder pessoas que expor tudo que passaram. pensa, com pessoas que te respeitam. Total. Gil, vai cair a live. A gente pode voltar para se despedir, pelo menos. A Uhum. Nath deixou um comentário aqui, que ela no velório dela chorou a perda do Ai, próprio eu vi. bebê, que ela perdeu com 7 semanas. Então eu vou encerrar e Sinto a gente muito, volta de Nath. novo, Tá, pode deixar. tá? Eu volto Beijo. também. Tá bom.